Meu nome é Leandro, sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, tá? Gostaria de aproveitar a oportunidade, antes da gente começar o nosso bate-papo, para lembrá-los, né, que os nossos atendimentos presenciais lá no terreiro acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. Os atendimentos eles são gratuitos e por ordem de chegada, tá, pessoal? Às terças-feiras temos também a possibilidade de atendimento de cura voltado a benzimento, tá? Cura física e cura espiritual. Então você que tem algum probleminha de saúde, sente que alguma coisa não vai bem, principalmente no aspecto psíquico, emocional, tá? Só fazer o agendamento, que a gente vai atender você lá com todo carinho, toda atenção lá no terreiro, tá? Então, às terças-feiras, às 20 horas. Esse atendimento, ele precisa ser agendado, tá bom? Outro recadinho, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tá? Agora também no TikTok, Umbanda Mais, e o nosso canal Umbanda Mais, lá no YouTube. Então, fazer a inscrição lá no canal, tá, pessoal? Não esquecer de clicar na sinetinha para receber a notificação dos vídeos, tá? Então, vamos lá. Segundo o meu vô de santo, né, lá em São Paulo, Pai Ludogero, né, tem bastante vídeos, né, que ele publica na internet. Ele costuma dizer que orixá, né, isso aí respeitado outros entendimentos, né? Porque a gente está aqui para compartilhar conhecimento. A gente não sabe tudo, né? Mas o importante é que a gente esteja sempre disposto para aprender, né? Orixá, se a gente fazer a separação das palavras, significa ori e poder. Então ele explica para a gente que é o poder da cabeça de Deus, da cabeça de nosso Pai Olorum. E para pegar uma definição bem simples sobre o que seria orixás, eu fiz uma pesquisa aqui na internet e vou estar passando para vocês. Orixás são divindades das religiões afro-brasileiras, especialmente presentes no candomblé e na umbanda. Eles representam forças da natureza e aspectos da vida humana, cada um associado a elementos como água, terra, fogo e ar, além de simbolizarem características e valores específicos, como amor, justiça, sabedoria e proteção. Isso daí não é um rol taxativo, tá? É exemplificativo, tá, pessoal? Existem mais características que os orixás representam nas nossas vidas. Os orixás, eles são cultuados através de rituais, danças, músicas, oferendas, e desempenham um papel fundamental na espiritualidade e na cultura afro-brasileira, refletindo a rica herança das tradições africanas. Bom, antes da gente começar a falar sobre orixás, né, a gente tem que saber uma coisa. O culto dos orixás, ele é praticado pelas religiões que têm matriz africana. Então quer dizer o quê? Os orixás, a ideia de orixás, a crença nos orixás, ela foi trazida da África para o Brasil no período da escravidão. Porém, quando o Brasil era apenas uma colônia e estava no período da escravidão, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Então qualquer outro tipo de culto ou religião era proibido em terras brasileiras, pelo rei de Portugal. Aí o que aconteceu? Esses escravos, eles vinham para o Brasil de várias regiões da África, especialmente das regiões costeiras da África. Dificilmente era mais assim do interior. Acontecia, mas era mais difícil. Até porque mais para o interior da África, então já se encontravam povos, né, africanos que já eram adeptos das religiões islâmicas, né, da religião muçulmana. Então, esse culto aos orixás, às inquices e vodum, ele veio mais dos povos africanos ali da região costeira do continente africano. E o que acontece? Quando esses escravos, essas pessoas, esses nossos irmãos começaram a chegar aqui no Brasil,
eles sentiam necessidade de manter os seus laços culturais, manter a sua religiosidade. E como eles eram obrigados a cultuar o catolicismo, o que eles faziam? Eles pegavam santos católicos, imagens de santos católicos e associavam por semelhança aos orixás. Então, por exemplo, eles pegaram a imagem de São Jorge, que é um santo da Igreja Católica, e associaram ele ao orixá Ogum. Oxóssi, que é caçador, o orixá da caça, eles associaram a São Sebastião. Nossa Senhora Aparecida, associaram com Oxum, né? Isso em algumas vertentes do culto africano aqui no Brasil, tá, pessoal? Porque Nossa Senhora Iemanjá também, ela pode ser associada a Nossa Senhora dos Navegantes. Lembrando que lá na África, ao que me recorda, Iemanjá era a Senhora das Águas Doces lá. Então essa questão de Nossa Mãe Iemanjá ser cultuada como Rainha do Mar surgiu aqui no Brasil dentro das tradições afro-brasileiras. E entrou-se no consenso que Oxum, que Mamãe Oxum era a Senhora das Águas Doces. E por aí vai. Então aconteceu no Brasil o que a gente conhece como sincretismo religioso, né? Que é o quê? Aquela junção, né, para poder continuar o culto dos orixás ancestrais pelos escravos aqui no Brasil. Que foi algo que trouxe uma imensa diversidade cultural para o nosso país, né? Enriqueceu a nossa cultura e trouxe muito conhecimento, muita sabedoria ancestral para o nosso povo brasileiro, né? Porque até então a gente só tinha aquela cultura, aquele catolicismo vindo da Europa, e depois de algum tempo sofremos a influência também do espiritismo, que após a codificação lá na França por Allan Kardec passou a ter influência aqui no Brasil. Então o que acontece? Os candomblés, eles foram criados aqui no Brasil. Então a gente pode dizer que o candomblé, ele é uma religião brasileira, mas ela tem matriz africana. Por quê? Ele foi originado dos cultos de nação lá da África. Por quê? Os orixás que são cultuados no candomblé aqui no Brasil, eu não sou candomblecista, tá, pessoal? Eu sou umbanda, eu entendo muito de umbanda. Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho que eu sei sobre candomblé. Quem puder dar maior contribuição, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai comentar. Então aqui o Danilo, ele tá falando assim, ó, especialmente Banto e Congo de Angola, realmente, que foram aquelas regiões que eu falei, né? Que é o quê? É o culto que é de matriz africana, que é originado dos cultos de nação. Só que assim, pessoal, se a gente for analisar o panteão, a quantidade de orixás que tem na África em relação aos que são cultuados no Brasil, a diferença é muito imensa. Então o que aconteceu? Como houve essa mistura de povos, de vários escravos vindo de várias regiões da África, e aqui no Brasil os senhores feudais também procuravam separar os povos, separar as nações, o que acontece? Eles começaram a cultuar orixás de diferentes regiões da África, porém conforme as suas necessidades aqui no Brasil. Então, conforme eles foram tendo os enfrentamentos, tendo as dificuldades aqui no Brasil, eles foram elegendo alguns orixás de várias regiões para fazer um culto único aqui no Brasil. Então, por exemplo, em virtude da escravidão, os escravos eles tinham muitas lutas, eles tinham que ter coragem para vencer os obstáculos. Então, eles entenderam que era importante cultuar o orixá Ogum. Eles precisavam se livrar das energias ruins, precisavam da fluidez das coisas, da proteção materna de nossa mãe Iemanjá, nossa mãe Oxum. Eles precisavam da força de batalha de nossa mãe Iansã. Então os orixás eles foram trazidos para o nosso candomblé conforme a necessidade. Só que assim, os candomblés aqui do Brasil, eles têm diferenças. Então, por exemplo, eu fiz uma breve pesquisa aqui e eu cheguei à conclusão que existem, é claro, existem as variáveis, porque o candomblé ele é muito rico, tá, pessoal? Mas assim, de uma forma geral, a gente tem 3 tipos de candomblé, que é o candomblé Queto, Gegé e o Banto, tá? E das divindades que foram trazidas para o Brasil,
né, nessas várias formas de manifestação do candomblé aqui na nossa terra, né? A gente tem a figura dos orixás, que vem dos povos iorubás, da Yorubalândia, né, que a gente fala. Aí a gente tem também a representação dos voduns, né? E nós temos também as inquices, tá? Então, essas três modalidades, orixá, vodum e inquices, são deidades, são divindades cultuadas nos candomblés que existem aqui no nosso país. Vamos lá, o Danilo está dizendo assim, exatamente, temos um total até agora que sabemos que são 400 divindades na África. Isso mesmo. É muito, é um panteão imenso, é uma diversidade imensa, né? E o que acontece? E essa quantidade só é reduzida aqui no Brasil por causa dessa mistura, essa pulverização que aconteceu de trazer escravos de várias regiões distintas da África, né? O que não aconteceu muito lá para o interior da África, em que pese, né, que a gente teve muito aqui no Brasil colonial a figura dos mandingas, né? Quem eram os mandingas? É aqueles que carregavam patuá. Esses escravos, eles eram islâmicos, seguiam a religião muçulmana, tá? Então, o que acontece? Eles eram identificados porque eles carregavam um patuá. Então, tinha até um ditado, né, que falava, né? Quem tem medo de mandinga não carrega patuá. Que era por causa desses escravos que vinham mais do interior da África, que já tinham influência mais do Islã. Aí chegavam no Brasil, evidentemente, eram separados, os povos eram separados, famílias, até mães dos próprios filhos, né? Essa é uma dívida que o Brasil carrega para a espiritualidade eternamente e que vai demorar muitos anos para a gente estar pagando essa dívida. Não só a escravidão, né? Mas outras coisas que aconteceram no Brasil, como a Guerra do Paraguai, onde foram usados os escravos também. Então, assim, é muita dívida com o plano espiritual, né, pessoal? Então, assim, voltando aqui para o nosso conteúdo, então o culto dos orixás, ele acontece nas religiões de matriz africana, o que não acontece na Umbanda. Por quê? Porque na Umbanda, no geral, tá, pessoal? Não estou falando de Umbandomblé, Umbanda de Molocô, Umbanda de roça, nada disso. Mas assim, no geral, nós na Umbanda, nós louvamos os orixás. Então a gente não tem especificamente o culto aos orixás da forma que acontece no candomblé. Mas nós temos respeito e louvor pelos orixás. E pegando o exemplo da Umbanda Sagrada, que foi criada pelo médium Rubens Saraceni, orixás, para a maioria das pessoas que estão na Umbanda de uma forma geral, né, respeitados os entendimentos em sentido contrário, tá, pessoal? Eles são emanações de Deus, irradiações de Deus. Por quê? Porque Deus, Olorum, Zambi, né, ele está em tudo. Ele está em toda parte, está em nós somos parte de Olorum. E cada qual, Deus também tem inúmeras características. E cada característica de Deus representa uma irradiação, uma força, um poder de orixá. Então é como se fossem luzes da natureza de Deus. Por isso que tem essa expressão que orixá está em tudo. Está inclusive na natureza e nos elementos da natureza. Da mesma forma que Exu, né? Porque quando a gente pega a ideia lá das 7 linhas da Umbanda, né? Seus polos positivos e negativos, né, de irradiação e absorção, masculino e feminino, a gente pergunta, ora, mas nesses 14 orixás aí, onde que está Exu? Exu está em tudo. Porque sem o orixá Exu, a gente não consegue fazer nada, a gente não vai adiante, né? Então, assim, é muito bacana essa ideia de orixá na nossa vida, né? E o que acontece? Conforme a gente nasce, conforme a gente vai vivendo a nossa vida, a gente tem um orixá que vai reger a nossa vida, que vai nos dar direção, que nos vai dar o destino que a gente precisa seguir, né? Ele vai estabelecer ali qual que é o caminho, os caminhos da nossa vida.
Então, por exemplo, quais são os orixás que a gente pode considerar assim como principais? Alguém que está participando aí da live pode mencionar para a gente? Os orixás, quais são os principais? Vamos lá. Eu separei aqui alguns, tá? São vários, mas vamos lá. Oxalá, o orixá da paz e da criação. Oxalá, ele é sincretizado com Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que seja Jesus Cristo. É só sincretismo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele representa a fé, né? Os recomeços, o início de tudo, né? É quando Jesus veio à Terra e veio falar assim, olha, Deus é amor, Deus não é vingativo, Deus não vai te condenar. Deus é amor, Deus vai te acolher. Assim é nosso Pai Oxalá. É a brancura, a alvidez, o início de tudo. Aí eu separei aqui também, pessoal, Iemanjá, nossa mãe, né? Ela rege o trono da geração, o trono da vida. A deusa das águas, mãe de todos, mãe de todas as coroas, né? Exu está desde o princípio da humanidade, realmente. Ele ao mesmo tempo, Danilo, ele é o mais velho e o mais novo, né? Então ele estava antes e depois. Então ele é o começo de tudo e o que interliga tudo, né? E Exu, olha só que interessante, ele é sincretizado com Santo Antônio. Por quê? Porque Exu, ele também é o mensageiro dos orixás. É o que faz o intercâmbio com os orixás, entre o Aie, que é a terra, e o Orum. E Santo Antônio, ele é conhecido pelas suas pregações, pelos seus sermãos, né? Que acreditava-se que era a própria mensagem de Deus, que ele era o interlocutor de Deus na Terra. Então, por isso que ele é sincretizado em algumas crenças, né, com Santo Antônio. Olha que bacana isso daí, né? Exu é vida, Exu é movimento, Exu é lei, né? E Exu não é diabo. Diabo pertence a outra crença, não pertence à nossa, né? Porque se a gente for fazer a etimologia da palavra diabo, diabo vem de diabolos, do latim, quer dizer o quê? Aquele que separa. Se Exu na nossa crença é aquele que liga, então não tem nada a ver com diabo, né? Muito menos Satã. Satã, pessoal, está na Bíblia. Satã significa o opositor. É aquele que se opõe a Deus. E Exu não se opõe. O Exu, ele liga os caminhos, ele cuida da encruzilhada da nossa vida, né? Onde a gente se coloca no centro e escolhe o melhor caminho conforme o nosso livre-arbítrio, né? Separei aqui Xangô, que rege o trono da justiça, só que é a justiça de Deus, né? Geralmente, pessoal, a justiça de Deus é pautada na justiça das aflições. Vou explicar já já. O orixá da justiça e do trovão. Por que a justiça de Deus é pautada nas aflições, pessoal? Porque a gente não está aqui na terra a passeio, para ficar todo mundo igual alecrim dourado porque somos perfeitinhos. Estamos aqui para interagir um com o outro e aprender com os nossos erros, com os nossos testemunhos de forma recíproca. Como se nós fôssemos pedras brutas colocadas dentro de um jarro para ficar atritando e ficar todo mundo polido. Porque a dor, pessoal, purifica o espírito. Ó, pensamento de preto velho. Então, Xangô, ele representa a justiça de Deus, a justiça que ama a todos, que quer ensinar, que quer que a gente progrida de uma forma evolutiva, se desapegando das paixões terrenas e ficando mais perto de nosso Pai Olorum, mais perto de Deus. Ogum, guerreiro, né? Orixá da guerra e do ferro, né? Foi Ogum que ensinou, foi Ogum que ensinou Oxalá a guerrear, né? Alguma coisa assim, né? Ele é o Senhor das batalhas, da luta, é o que abre os nossos caminhos, que vai na frente nos protegendo, nos defendendo. Só que assim, Ogum nos ensina também que a gente tem que controlar nossa impulsividade, né? Porque tem muita gente que fala, eu sou assim por causa do meu orixá. Não, gente. Se a gente tem uma má inclinação, a culpa é nossa. O orixá nos orienta através da mitologia, através das histórias,
que a gente tem que agir de forma diferente, que a gente precisa mudar. Então não é porque orixá tem uma determinada característica na mitologia que a gente é de determinada forma por causa da mitologia. Não, a mitologia ela está ensinando a gente a agir diferente, agir da forma correta. Ogum é a lei, é o trono da lei, é a gente andar no caminho reto de Deus, mesmo que seja por estradas curvas. Oxum, a deusa do amor e da fertilidade, é a prosperidade, o amor de Deus, é o trono do amor, que não abre exceções, que acolhe a todos. É o amor que acolhe até nas imperfeições, pois é nas imperfeições das coisas que mora a maior perfeição de Deus. Por quê? Porque mesmo que você conviva, mesmo que você tenha imperfeições, você vai encontrar obstáculos, vicissitudes na sua vida, que você vai refletir e vai falar, opa, peraí, o caminho não é por aqui, deixa eu mudar que aqui é melhor. É o curso da água que bate na pedra e desvia, não fica tentando, entendeu, pessoal? É onde a gente muda o curso das coisas, muda a nossa vida e faz as transformações. Então, orixás, eles vêm para isso, trazer essa irradiação, essa energia orientadora para as nossas vidas, né? Muito bacana. Pessoal, essas são as nossas reflexões de hoje. Espero que vocês tenham entendido bastante essa questão, principalmente a diferença entre religiões de matriz africana, né? E sobre as religiões que só louvam os orixás. Então, assim, Candomblé e Umbanda são religiões brasileiras, com matriz africana. A Umbanda, ela tem matriz africana? Não, a Umbanda ela teve influência de matriz africana. Por quê? Porque quando a Umbanda começou, aqueles médiuns que não eram recebidos, aqueles médiuns, né, afrodescendentes, que não eram recebidos nas mesas espíritas, nos centros espíritas, lá no século retrasado, né? A Umbanda começou a aceitar eles. E quando eles vieram para a Umbanda, eles começaram a trazer influências afro, influências do candomblé para dentro da Umbanda, tá? Ah, mas é errado eu dizer que a Umbanda tem matriz africana? Não, não é tão errado. A diferença é que a Umbanda não pegou a fonte, a mesma fonte que o candomblé pegou. Então o candomblé, ele é mais direto, ele pegou ali a receita do bobó diretamente com quem veio lá da África. A Umbanda não, ela recebeu influência de quem já estava, de quem já veio do candomblé, ou de famílias em que eram-se filhos, netos de pessoas que foram escravizados no Brasil, tá? Então a Umbanda, qual que é a proposta dela? A proposta da Umbanda é uma religião só. Então ela pega a influência de tudo. A Umbanda, ela é filha do catolicismo. A Umbanda, ela é filha do candomblé. A Umbanda, ela tem influências evangélicas porque ela usa o evangelho. Ela é filha do espiritismo porque ela usa também a doutrina dos espíritos, né? Qual que é a diferença da Umbanda para o espiritismo? A principal diferença. A Umbanda, pessoal, ela é organizada por linhas de trabalho. O espiritismo não. A Umbanda tem rituais, tem dogmas. O espiritismo é só uma doutrina. Não tem ritual, não tem dogma, né? E a Umbanda, pessoal, assim como o Candomblé, que é muito mais rígido que a Umbanda, né? Eles esperam muito da gente. Então eles estão lá, tá tudo disponível pra gente, só que a gente precisa aderir. E aderir o que é? É a gente aceitar o que essas religiões esperam da gente e não ser só lá dentro uma boa pessoa. É se transformar para a vida, como ser humano lá no mundo dá testemunho. Olha só, o Danilo ele tá dando uma indicação de livro também muito bacana aqui, pessoal. Olha, indico para acrescentar nesse estudo sobre orixás o livro A Gênese Yorubá. Muito bacana. E eu lembro também daquele outro livro que eu mencionei para vocês sobre Ifá, uma floresta de mistério, do autor Babá Nicolás de Matos. Babá Nicolás de Matos. Ifá, uma floresta de mistérios, tá?
Ifá, ele é um culto, é uma doutrina à parte do candomblé e da umbanda, tá? Os historiadores divergem sobre a origem dele, se ele veio da influência afro-cubana ou se ele veio da Yorubalândia aqui para o Brasil. Então tem esse livro que fala sobre a doutrina de Ifá, que eu gosto muito de comentar ele, porque eu costumo dizer, Ifá não pertence a ninguém, né? Ifá é uma sabedoria que está lá disponível para qualquer pessoa, para quem quiser. Então tem esse livro também que ele fala muito também sobre orixás, fala sobre os odus, né? Só que Ifá, ele é um método divinatório, tá, pessoal? Então, aí existe os odus, os 256 combinações possíveis. Então é muito bacana também, né? Ô Danilo, prazer. Olha, eu tô participando da fundação da federação, junto com o Babá Emerson lá de Epitácio. Provavelmente a gente está até no mesmo grupo, viu, meu irmão? Mas se não estivermos, pode me chamar no privativo, que aí eu peço para adicionar você lá no nosso grupo, tá? Vamos nos esforçar aí para a gente montar essa federação, para a gente ter mais voz, para a gente poder, juntos, né, a gente conseguir ser mais forte, viu? Muito axé, salve suas forças aí, tá bom, meu irmão? Pessoal, agradeço a interação de todos, fico muito feliz de tê-los conhecido, de vocês terem participado, contribuindo um pouquinho com o conhecimento. E na próxima quarta-feira estou de volta aí para o nosso bate-papo, tá bom? Espero que vocês estejam também, que convidem outras pessoas para a gente trocar experiência, trocar conhecimento e desmistificar algumas coisinhas aí que é muito importante, né? Porque tudo que a gente desmistifica de conhecimento, a gente leva para as pessoas e para de ficar aquele acho, aquele disse que me disse, que não tem fundamento em nada e às vezes gera intolerância, né? Porque muita gente fala das nossas religiões que seguem a doutrina africana ou a doutrina umbandista como se fosse uma coisa associada ao demônio, uma coisa associada ao mal, e não tem nada a ver, né, pessoal? Então é falta de curiosidade, falta de ir procurar saber com os próprios olhos, né? Fiquem com Deus e um axé para todos.